Sejam uma vez mais bem-vindos ao podcast do SEN e do PSD. O meu convidado desta semana é o Ricardo Batista Leite. Para o PSD foi, como podes imaginar, uma felicíssima coincidência ter podido contar com a tua vasta experiência nas áreas da saúde pública e das doenças infecciosas. De facto, eu recordo-me, em janeiro do ano passado, 2020, quando se falava pouco ainda da pandemia, na altura subscrevi, juntamente com alguns colegas nossos deputados, um requerimento à Ministra da Saúde a pedir a entrega de um plano de contingência de resposta ao SARS-CoV-2 e à pandemia que se aproximava, ainda não tinha sido declarado como tal, mas que era visível. E nós só recebemos uma resposta 2 meses depois, com a lógica que nós temos tido sempre, que é cada vez que fazemos uma crítica, propusemos sempre uma solução alternativa. E ver que morreram mais de 6 mil pessoas durante aquele mês, ver os hospitais com aquilo que viveram naquele período, é de facto demolidor. E houve ali momentos entre a emoção e a razão que são difíceis de gerir. E nós não podemos cair no erro de ver os números a baixar e a mortalidade a baixar, a pensar então que já não nos toca. Porque todos os dias... Ao contrário, ele está mais agressivo, não é? Pode estar efetivamente mais agressivo. A questão é mesmo esta. Está mais transmissível entre os mais novos, por ser a variante inglesa, e, infelizmente, há pessoas ainda nos cuidados intensivos. Quando não se tem uma população vacinada, mais úteis são a testagem e o rastreamento e o isolamento das populações, o monitorizarmos e intervirmos a nível local, como o PSD propôs que o próprio desconfinamento fosse feito com base nesses indicadores a partir de base regional e não a nível nacional. E o Governo finalmente ouviu? A testagem que está a decorrer neste momento, por exemplo, nas escolas, é uma testagem que só faz sentido, só será verdadeiramente útil se for semanal. E aquilo que nós estamos a ver é uma periodicidade demasiado lata entre os testes. Em alguns casos só vão ser testados mensalmente. Quando se fala muito na importância das escolas, das crianças precisarem de voltar às escolas, quando se fala muito na economia, da importância das empresas, quando se fala muito nas questões sociais, que as pessoas não podem perder os empregos, o que se devia ter feito era controlar a pandemia. Tinha sido muito mais barato do que todos os apoios sociais que foram necessários para tentar manter as pessoas à tona d'água. Muitas delas não se aguentaram. Quando acabarem as moratórias, vamos ver as consequências disto e vamos pagar o preço desta gestão errática da pandemia, para além das vidas que poderíamos ter salvo. E esta é a parte que me dói mais. Infelizmente teremos mais pandemias no futuro, num mundo globalizado é cada vez mais expectável, e nós como país temos de estar melhor preparados. Não será aceitável não aprendermos as lições daquilo que falhou, para, no futuro, podermos responder melhor. E nós, como partido da oposição, não deixamos de ser um partido responsável que estava, acima de tudo, preocupado em garantir que o nosso país possa responder da melhor forma e, portanto, continuaremos a criticar quando achamos que devemos criticar, mas, acima de tudo, apresentar soluções alternativas para o futuro do país. As vidas salvam-se, evitando que as pessoas se infectem. O Governo investiu unicamente na última linha, nos cuidados intensivos. Correu atrás do prejuízo. Isso. E quando uma pessoa chega aos cuidados intensivos é porque tudo o resto falhou como sistema. E em março do ano passado, o PSD propôs mesmo que fosse criado, de início, um acordo de chapéu com todo o sistema de saúde, público, privado e social, para que a Ministra da Saúde não fosse a Ministra do SNS, que no contexto excepcional de uma pandemia fosse a Ministra de todo o sistema e pudesse usar o sistema, por exemplo, orientando todos os doentes não Covid para o sistema privado e social, reservando o SNS para poder dar a resposta à Covid-19. O facto de não ter feito essa preparação levou a que depois os doentes não Covid foram sendo constantemente adiados, mesmo consultas e cirurgias urgentes e exames complementares, pessoas à espera meses a fio por uma TAC ou por uma ressonância magnética, e ao mesmo tempo víamos, durante aqueles primeiros meses da pandemia, os hospitais privados vazios. Como é que um país com parcos recursos pode dar a este luxo? Foi também, na minha opinião, uma birra ideológica e enquanto se podia ter feito alguma coisa para evitar que estas pessoas sofressem e algumas delas morressem, estavam-se a discutir o que era melhor, se era o privado, se era o público, quando aquilo que verdadeiramente importa é o resultado. Não é? Era um momento, Sofia, do país se unir como um todo. Foi aquilo que nós pedimos desde o início. Porque assim como pedimos que as Forças Armadas entrassem de imediato e pudessem gerir a parte operacional, veja-se o tempo que se perdeu com o plano de vacinação. Desde o início nós dissemos, entreguem isto à Defesa Nacional. Isto é uma operação logística de massas. E em pleno janeiro, a morrerem centenas de pessoas por dia, o Governo se esperou até o dia 22 de janeiro para fechar as escolas, quando se sabia que era a principal fonte de mobilidade.
Eu sinceramente não consigo perdoar certas atitudes. Do ponto de vista humano, acho que houve uma profunda inconsciência de quem liderou este país. Desta vez foi um vírus respiratório que se transmite de uma pessoa para a outra. No futuro pode ser um agente que se transmite pela água ou pelo ar. Nós temos que nos preparar para todos os fenómenos possíveis. E não são apenas fenómenos naturais. Também temos que incorporar isto, os fenómenos terroristas, por exemplo, em que quando nós falamos em guerras biológicas, também estamos a falar deste tipo de abordagens. A componente de segurança é cada vez mais importante associada à questão da saúde global. E hoje eu penso que mais do que, se calhar, antes da pandemia, as pessoas têm que perceber de uma vez por todas que a saúde é um pré-requisito para o crescimento económico e para o desenvolvimento sustentável. Vi que trouxeste a público uma iniciativa que é Escutar Sintra. Tem a ver um pouco com aquilo que falamos no início desta conversa sobre representar melhor é também ouvir mais. Essa verdadeira mudança, se queremos de facto que seja profunda e sustentada no tempo, só acontece se as pessoas fizerem parte desse processo. E, portanto, lancei essa iniciativa Escutar Sintra, no fundo, em que me disponibilizei através de um e-mail que é o sintra@ricardobatistaLeite.pt ou através do meu número do WhatsApp, que está disponível no meu Facebook. Qualquer pessoa ou entidade ou associação, IPSS, qualquer organização ou cidadão preocupado que queira falar comigo e expor a sua visão para Sintra, as suas ideias, eu estou absolutamente disponível. Eu creio que é a melhor forma de poder iniciar esta caminhada e é uma caminhada que encaro com enorme entusiasmo e por isso eu estou dedicado e apelo a que quem queira fazer parte desta caminhada que se chegue à frente faça ouvir a sua voz.